E oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, e bora para mais um vídeo? E hoje eu venho compartilhar um faça e venda que é tortinha no pote no sabor de ninho com maracujá com um toque de chocolate. E essas tortinhas para o nosso faça e venda é ótima. Além de ter uma boa saída, a gente que prepara agradece, porque aqui nada vai ao fogo. É bem rapidinho essa receita e eu vou compartilhar com vocês todo o passo a passo. E eu espero que você goste desse vídeo. Se gostar, compartilhe para mais pessoas. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreva. Toda semana tem novidades. Vou começar pelo recheio de leite ninho. Esse recheio eu utilizo em muitos preparos. Aqui eu tenho 6 colheres de sopa de margarina, ela está em ponto de pomada. Aqui você pode sim trocar a margarina pela manteiga, mas nesse caso eu não prefiro, porque é uma sobremesa aí no pote e com a manteiga o meu recheio pode ficar mais firme. E aqui são 6 colheres de margarina, equivalente a 25 gramas cada colher. E aqui eu tenho uma caixinha de leite condensado, essa caixinha contém 395 gramas. Vou colocar aqui apenas para misturar, tá, gente? Eu sempre falo para vocês, aqui era onde eu sempre errava nesse meu recheio e ele ficava com aquele aspecto de talhado. Então, aqui é apenas misturar na velocidade 2. E aqui a minha margarina está em ponto de pomada, se você trocar pela manteiga é a mesma coisa. E o meu leite condensado está em temperatura ambiente, então para misturar é bem rapidinho. Limpo sempre a tigela da minha batedeira para ficar tudo bem homogêneo. Misturei o leite condensado com a margarina, agora eu vou intercalar 2 xícaras e meia de leite em pó. A medida dessa minha xícara é de 200 ml de capacidade. Aqui dá por gramas 250 gramas de leite em pó. Pode trocar por outro sem ser o ninho? Pode sim, tá, gente? Da sua preferência. Mas aí você dá o nome dessa sobremesa de leite em pó com maracujá. Coloquei uma boa parte do meu leite ninho e coloquei todo o meu creme de leite. E agora eu coloco o restante do leite ninho. Aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite, que é equivalente a 200 gramas. E aqui todos os meus ingredientes estão em temperatura ambiente. Agora eu deixo misturar tudo muito bem na velocidade um pouquinho mais alta. Aqui eu coloco entre a 4 e a 3. E sempre que tiver necessidade, eu limpo ali a tigela da minha batedeira. Aqui o meu recheio já ficou homogêneo. Ele fica bem molinho assim, porque lembrando que todos os meus ingredientes aqui estão em temperatura ambiente, depois ele vai firmar mais. Mas caso você queira aí um recheio de leite ninho muito mais consistente, é só você aumentar a quantidade do leite em pó. Ele fica assim, gente, nessa consistência mesmo, bem molinho, é normal, mas lembrando que aqui é para uma sobremesa no pote, nessa consistência não dá para fazer bolo festivos. E agora eu acrescento 100 gramas de chantilly batido aos poucos, dá equivalente a 5 colheres de sopa. Aqui o chantilly precisa estar gelado para o batimento. E, gente, com esse recheio você consegue fazer muitos preparos. Aqui no canal já tem vários vídeos eu utilizando esse recheio, então dá para aproveitar muito. Transferi todo o recheio para um outro recipiente, para deixar bem tampadinho. Vou deixar ele na geladeira. Enquanto isso, eu já vou preparando o restante dos preparos para essa tortinha. Agora, eu vou preparar a mousse de maracujá. Essa vai ser no liquidificador. Aqui eu tenho também uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Aqui também tudo está em temperatura ambiente, não necessita estar gelado. Só o chantilly que precisa estar gelado para o batimento. E aqui eu tenho 2 caixinhas de creme de leite, que dá 400 gramas. Vou colocar esses ingredientes para bater na potência máxima aqui do meu liquidificador. E sempre que necessário, eu paro e limpo ali a minha jarra. Tudo bem homogêneo. Agora eu vou acrescentar
200 ml de suco concentrado no sabor maracujá e 2 colheres de café do pó saborizante no sabor maracujá. Eu gosto, tá, gente, de fazer essa misturinha, mas não é uma regra. Você quer utilizar só o suco, você utiliza, só o pó também. Eu gosto por conta do sabor que cada um traz aqui para minha mousse. Já mostro para vocês qual é o pó e qual é o suco. Coloquei ali o meu suco com o liquidificador ligado. Vocês viram que já começa a dar consistência. Agora eu preciso misturar aqui com calma para eu conseguir incorporar todo esse pó na mousse. E o pozinho aqui, se você quiser um sabor mais intenso de maracujá, você pode aumentar. Eu recomendo que você aumente o pó do que o suco ali líquido, porque o suco ele muda a consistência e o pó não, o pó ele vai dando mais consistência para a mousse. E aqui é só deixar misturar até que fique bem homogêneo e já começa a ganhar consistência. E, gente, como eu falei aqui, os recheios você pode utilizar em outros preparos, só que esse de mousse eu não recomendo para bolos festivos, mas eu utilizo sim em bolos no pote. E você pode utilizar aqui também para preparar uma sobremesa grande aí na travessa. O suco que eu utilizei foi esse e o pozinho da Mavalério. Vou transferir todo esse recheio para um outro refratário e vou acrescentar 120 gramas de chantilly batido em ponto médio. Aqui dá mais ou menos 6 colheres de sopa. Esse chantilly é opcional, porque olha, a minha mousse já estava pegando consistência. Mas como eu sempre falo, eu gosto de utilizar sempre o chantilly pela leveza. E aqui também tem um outro porém. Para dar certinho aqui no rendimento, junto com o meu recheio de leite ninho, eu tenho que colocar essas 120 gramas. Assim, para o que eu vou utilizar aqui nos potinhos que eu utilizo. Se você mudar, é claro que vai ter diferença. Vou colocar esse chantilly aos poucos aqui na minha mousse, até que fique uma mousse assim. E aqui ela está bem clarinha. E para eu ter uma diferença aí no visual da minha tortinha, eu vou colocar um pouquinho de corante, esse daqui é o amarelo. Coloquei 5 gotinhas do corante soft em gel. E aqui é opcional, tá, gente? Não é uma regra. Se você não tiver em casa o corante, não deixe de fazer. Como eu falei, é porque eu quero que dê diferença aí na minha montagem, e o cliente consiga ver a diferença do recheio de leite ninho e o recheio de maracujá. E como ele fica bem clarinho, na montagem quase não aparece. Já misturei aqui todo o chantilly, agora eu também vou reservar na geladeira. E aqui para a base da minha tortinha, eu tenho 230 gramas de bolacha, tipo maisena, no sabor de chocolate. Essa sobremesa você pode optar aí qual tipo de bolacha você quer. Tem a de maisena, a de leite, de coco também. Aqui eu estou utilizando de chocolate, porque vai combinar com a minha montagem. E eu triturei ela no processador, deixei ela assim uma farofinha. E aqui eu tenho 100 gramas de margarina derretida, que dá equivalente aí 4 colheres de sopa. Vou colocar na minha bolacha aos poucos, porque assim eu trago mais umidade. E aqui a margarina derretida também é mais umidade para minha bolacha. Bolacha ou biscoito, aqui em São Paulo a gente chama de bolacha. E aqui eu também prefiro a margarina por conta que é uma sobremesa gelada. Eu vou deixar ela na geladeira. Se eu fizer essa base aqui com manteiga, a minha base vai endurecer bastante. E por ser uma sobremesa no pote, não vai ser agradável para o meu cliente. E aqui na minha base, também no recheio de leite ninho, eu utilizei a margarina Doriana. Ela é melhor no paladar e também 80% de lipídios, que é a gordura. Já misturei tudo muito bem, aqui a minha base já está pronta. Agora eu vou partir para a montagem. Vou utilizar esse potinho aqui da Galvanotec. A referência dele é 680. Esse tem 250 ml de capacidade. Também tem o menor dele, que é de 150 ml. Mas para essa sobremesa eu prefiro essa capacidade porque eu consigo distribuir melhor o recheio de maracujá e de leite ninho. E aqui para minha base eu vou colocar 25 gramas de bolacha, que dá mais ou menos aí 2 colheres de sopa. Aqui eu vou colocar em 13 potinhos, que vai ser o rendimento certinho, tanto da base e dos recheios. Depois eu aperto a minha base de bolacha nos meus potinhos para ficar bem compacto.
E aqui eu estou utilizando aquela tampinha que tem na tampa do liquidificador, mas pode ser o próprio potinho ali, como eu tô mostrando para vocês. Mas nesse caso é melhor essa tampinha, porque eu consigo pegar as quininhas ali do meu pote. Quininha não, né, gente? Aquelas laterais que tá desenhada ali no meu pote. Aqui eu coloquei os meus recheios em uma manga de confeitar, ele tá bem molinho ainda, porque ele não teve o tempo de descanso. E eu vou fazer a primeira camada do recheio de leite ninho, que é o que tá mais consistente. Dou umas batidinhas e é bem melhor, gente, trabalhar com o recheio assim mais molinho, porque eu não preciso ficar ajeitando com a colher. Depois eu venho com o recheio de maracujá. Os recheios e a base eu coloco tudo aqui em cima da balança, para dar certinho. Aqui, cada camada de recheio eu coloco 75 gramas. Então, 75 gramas do recheio de leite ninho e 75 gramas do recheio de maracujá. E vou fazer isso por todos os potinhos. E olha como que fica o recheio nas montagens. Se eu não coloco corante, fica tudo branquinho aqui. Já fiz todas as minhas montagens, como eu falei para vocês, o meu rendimento aqui é 13 unidades. E agora, para finalização, eu vou preparar uma ganache. Aqui eu tenho 250 gramas de cobertura fracionada, aqui é no sabor ao leite. Estou utilizando a cobertura por conta do custo final da receita. Estou utilizando essa daqui, a marca não importa, a única coisa que eu recomendo fortemente é que seja meio amargo, para essa sobremesa não ficar muito doce. Vou fazer o derretimento no micro-ondas de 30 em 30 segundos, cada pausa de 30 segundos eu mexo para a cobertura não queimar e não ficar pastosa. E mesmo sendo cobertura e para recheio, eu preciso respeitar a temperatura aí do derretimento. E aqui eu tenho 200 gramas de creme de leite, que é equivalente aí uma caixinha. O meu creme de leite precisa estar em temperatura ambiente, se estiver gelado, eu não consigo incorporar aqui na minha cobertura, senão ela já começa a cristalizar. Vou misturar tudo muito bem até ficar homogêneo. E feito isso, eu vou acrescentar 75 ml de água em temperatura ambiente. Essa água aqui vai me trazer mais fluidez nessa ganache e também mais brilho. Vou misturar tudo muito bem novamente. E, gente, teve uma vez um comentário falando que chocolate e água não pode se misturar. Não pode mesmo, se for para modelagem. Aqui eu estou fazendo uma ganache, então pode utilizar aí água tranquilamente. E como eu falei, essa água vai me trazer mais fluidez e brilho e também economia para minha receita. Ganache pronta, agora eu vou finalizar essas tortinhas. E aproveitando que ela está bem fluida, eu já venho colocando aqui por cima. Vou colocando e já distribuindo por todas. E para finalização, eu peguei um pouco de creme de leite, coloquei em uma manga de confeitar, pode ser um saquinho também. Fiz um furinho bem fininho e venho passando aqui em cima da minha tortinha. E aqui esse trabalhinho, você pode finalizar ele mais largo, mais grosso, vai depender aí como você passa os traços do creme de leite. E também a finalização do palito. Feito isso, com um palitinho de dente, eu vou passando, fazendo um movimento para dentro e outro para fora. Olha aí, gente, como fica lindo. E toda vez que eu passo, eu limpo o meu palito. Aqui eu vou deixar o trabalhinho um pouquinho mais fino, passei mais tracinhos de creme de leite e faço mais fechadinho com o palito. Feito isso, eu vou finalizar com a bolacha de maracujá, essa tipo tortinha. Vou colocar por cima das minhas tortinhas e já está finalizadas. Aqui a decoração é opcional, tá? Não tem regra. A regra é você conseguir fazer com o que você tem. E eu dou a validade dessas tortinhas de 7 dias em refrigeração. E finalizadas as nossas sobremesas de hoje, olha como fica um charme. E depois que essa sobremesa for para a geladeira, essa ganache continua com esse brilho. Ah, gente, eu coloquei a bolacha ali em pezinha, se você quiser colocar deitada, eu coloquei uma ali deitada para mostrar para vocês. E esse pote vem com essa tampinha mais altinha, então não atrapalha se eu deixar a minha bolacha assim de pezinho. E eu finalizo ali com a minha logo, que dá certinha para essa embalagem. E aqui, para vendas, deixa essa tortinha na geladeira no mínimo 5 horas. Aqui ela não ficou na geladeira ainda.
eu vou mostrar para vocês como ela fica por dentro, mas esses recheios vão firmar mais ainda. E é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, compartilhe muito para o nosso canal continuar crescendo. E aproveite aí esses recheios em outros preparos que, principalmente o recheio de leite ninho, faz muito sucesso. E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!